Muito boa tarde para todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Estamos novamente apresentando estudos sobre o Livro dos Espíritos, onde estamos tratando das leis morais. E hoje nós vamos falar alguma coisa sobre as mortificações. Vamos então prosseguir. Na pergunta 725, quis saber Kardec que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Respondem os espíritos. A que vem semelhante pergunta, o espírito fica assim até surpreendido com a pergunta de Kardec. E ele prossegue respondendo assim: perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque, ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Então, o espírito resolve dar, assim, a Allan Kardec uma comparação bastante inteligente do que é agradável a Deus. Agora, vejam só, nós colocamos aqui do lado, para vocês verem como o homem é maldoso, um pobre cãozinho, aprisionado praticamente, ele está na cadeia. Nem sequer limpam as fezes desse pobre animalzinho. Não tem ninguém para lhe fazer companhia, está triste. E neste outro aqui, veja o crime que se pratica contra esses animais. Quando eles nascem, cortam as orelhas, cortam o rabo, enfim, modificam a sua estrutura física. Isso não se faz, isso é maldade. Mas a vida é isso aí, né? Vamos prosseguir, vamos ver o que nós temos daqui para frente. Pessoal, vocês estão vendo isso aí? O homem que desfigura, que mortifica o seu corpo. Vejam o nariz, os dentes, o rosto todo deformado. O que acontece com esses homens quando desencarnarem e o espírito voltar para o mundo espiritual? Eles vão ficar deformados, porque o perispírito ficou vincado. Viveram assim 70, 60 anos, sabemos lá quantos anos. E depois, para aprenderem a não mais fazer semelhantes maldades contra o próprio corpo que Deus destinou para que cuidássemos dele. Para que fazer esse horror? Quando reencarnarem, vão ter severos problemas de pele, com certeza. Sofrerão muito para aprenderem a valorizar a vida, o corpo físico que Deus nos oferece, para ser útil para nós e não para desfigurá-los, mortificando dessa maneira bárbara. Não dá nem gosto de ver. Vamos em frente. Na pergunta 726, quis saber Kardec se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelo que criarmos voluntariamente? Respondem os espíritos, como sempre, com boas orientações. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Sim, Deus sabe o que nós fizemos de bom ou de errado em nossa vida. O de bom nos promove a felicidade e o bem-estar. Aquilo que fizemos de errado vai nos custar caro, porque temos que aprender pela dor.
É a dor que faz com que o homem evolua, o sofrimento que faz com que o homem queira se desvencilhar dele o mais rapidamente possível. Então, os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada vale para o bem dos outros. É o seguinte, não adianta a gente sofrer voluntariamente de uma forma egoísta. Agora, se a gente sofrer em benefício de alguém, daí este sofrimento é válido. Os pais que normalmente sofrem muito pelos filhos que não trilham na estrada do bem, o sofrimento, os pais procuram edificar o filho, sofre muito, mas é um sofrimento que é valorizado, porque eles estão trabalhando em benefício de um espírito encarnado que precisa de orientação. E prosseguem os espíritos. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos. Bonzos são aqueles monges budistas, faquires. Quem são os faquires indianos? Acredito que nem existam mais, né? Eles faziam jejuns prolongados de 10, 15, 20 dias, deitavam sobre uma cama de pregos. Para que fazer isso? Qual é a vantagem? Os espíritos informam que quer mortificar o corpo não é necessário, mas mortificar o espírito, sim, se privando especialmente das guloseimas, dos prazeres exagerados. Assim, nós evoluímos, mas não praticando esses atos fanáticos de tantas seitas que existem para aí. Qual é a vantagem? Nenhuma. Porque eles não trabalham antes em favor dos seus semelhantes. O que adianta um faquir ficar deitado numa mesa, numa cama de pregos? Porque não vai ajudar o pobre, o necessitado. E o bonzo, o monge budista, que fica lá sem fazer nada, o que adianta? Então, pessoal, nós estamos aqui para trabalhar, para progredir, para burilar o nosso espírito. Esta sim é a vida real. Então, os espíritos recomendam, visitem os indigentes, consolem os que choram, trabalhem por aqueles que estão enfermos, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então a sua vida será útil e agradável a Deus. Assim procedendo. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo. Trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos de Jesus. Quando alguém se dedica voluntariamente a ajudar o próximo, fazendo isso com amor, com carinho, ele está se projetando amorosamente no espaço e no tempo e vai ser feliz. Então, todo aquele que orienta, todo aquele que traduz para os outros ensinamentos dos espíritos, ele também está se expressando moralmente pelos outros. Porque ensinar é ajudar também, pessoal. Não pense que nós fazemos isto assim por o simples não, prazer de fazer, não. Fazemos isso com convicção, porque temos certeza que nós estamos colaborando para o bem de alguém. Então, pessoal, vamos em frente, mas antes, veja esta mensagem de Emmanuel e de Chico Xavier. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. É assim que deve ser. Vamos seguir? Pergunta 727. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários,
que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservarmos-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? Vejam a resposta dos espíritos. O instinto de conservação, esse instinto que nos foi dado por Deus e que faz com que nós, de todas as maneiras possíveis, evitemos a nossa própria morte. A gente evita de todas as maneiras. Quando vamos atravessar uma rua, a gente olha com atenção para não ser atropelado por um veículo. Enfim, nós fazemos de tudo para conservar a nossa existência. Porque se não for assim, pessoal, se nós não tivéssemos o instinto de conservação, a pessoa se suicidaria por qualquer problema. Não pode realizar este problema? Então a criatura, então tudo bem, dou cabo da vida e acaba o problema. Não, não é bem assim. Por isso, Deus o instinto de conservação. E a gente, com esse instinto de conservação, a gente procura, é claro, fazer com que o nosso corpo siga em frente, não é? Vamos trabalhar este corpo, ajudando. De que forma? Nos alimentando sem exageros, bebendo líquidos saudáveis, tudo isso patrocina a nossa conservação. Então o Espírito recomenda: fustigai o vosso espírito e não o corpo. Eu lembro, pessoal, em certas nações do Oriente Médio, e eu vi pela TV, num determinado dia do ano lá, eles fazem a mortificação. Eles ficam despidos no, do, da, das costas até a cintura e usam um chicote com pontas de ferro e ficam se batendo com a mão esquerda na parte direita e com a mão direita na parte esquerda até sangrar profundamente. É a mortificação. Então, não vale nada isso. Tem que mortificar o espírito. De que forma? Se é um espírito glutão, para de comer exageradamente. Se é um espírito que está viciado em drogas, procura de alguma forma sair desta prisão. E daí sim, você está mortificando o espírito, está mudando o conceito do espírito, porque o espírito precisa de fato evoluir para oferir para si as benesses de uma vida honrada, digna. Então, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração. É assim que falam os espíritos, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores físicos que não mais pertencem a este século. Acreditamos que sim, que fustigar o corpo significa castigar, bater, flagelar ou açoitar o próprio corpo ou o corpo de outra pessoa, geralmente utilizando um chicote, vara ou corda. E colocamos aqui nessa ilustração como é que se dava a flagelação, como Jesus sofreu barbaramente na mão dos sacerdotes insensíveis, materializados, maldosos. Então, você já conhece, nem vamos mais aqui falar do que os horrores que Jesus sofreu, as chibatadas que vergastaram o seu corpo, produzindo, tirando até pequenos pedaços de carne, sangrando abundantemente. É um sofrimento inenarrável. Mas, graças a Deus, passou. Vamos em frente. Finalizando com a nossa mensagem evangélica. Sempre, sempre nós vamos colocar ao final de nossas singelas mensagens uma mensagem de amor.
que fortaleça o nosso ânimo, que acarinhe o nosso coração. Então vamos com Emmanuel e Chico Xavier, porque esses dois formaram uma dupla formidável. O verdadeiro escudo contra as trevas é o título. Se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Vamos seguir esta orientação. Agradecer a Jesus, Emmanuel e Chico Xavier pelo muito que eles fizeram por nós. Nós terminamos, eu agradeço de coração, para que vocês continuem nos estimulando. Se inscrevam em nosso canal. Vocês vão me encontrar no YouTube Rui Espiritismo. Também divulgo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo X, que é o antigo Twitter, pelo nosso grupo de WhatsApp, os mensageiros, pelos meus numerosos contatos, por tudo, enfim. Eu peço que vocês divulguem, apertem o sininho, apertem a mãozinha, porque tudo isso nos promove, não a mim, promove o estudo que nós estamos levando de forma tão singela e simples, mas que eu tenho certeza que alguém vai se servir dele. Muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Deus e nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até lá, então, meus queridos e minhas queridas.